A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube da AD Itaituba. Por enquanto, nós estamos aqui ainda hospedados no AD Itaituba, já preparando um canal próprio, que é Fundamentos da EBD. Meus irmãos, esta lição de número 9, eu quero convidar você a meditar. O domingo está se aproximando e você tem este ministério, assim como eu, de levar a palavra do Senhor, ensinar e cumprir o ID do Senhor Jesus. Vamos lá? Nós temos uma lição muito especial. Nós temos um tema aqui muito especial, resistindo à tentação no caminho. Vamos direto à nossa lição, sem perca de tempo. Os tempos são corridos e a gente precisa aproveitar cada minuto, como diz o apóstolo Paulo, remindo o tempo. Vamos lá. Lição de número 9, desse próximo domingo, tem como título Resistindo à tentação no caminho. Nós temos aí a nossa lição, que tem sido uma lição que tem trazido a igreja no Brasil. Tem trazido uma fundamentação, uma base para ajudar na sua caminhada. Uma lição muito importante. Toda a revista, a classe dos adultos, tem como comentarista pastor Osiel Gomes, título A Carreira que nos está proposta. Como já foi dito, é a nossa lição de número 9. Nós temos aqui o textuário que está em Mateus 26, 41. Já estamos aqui com a Bíblia e a revista já aberta. Então nós temos aqui o textuário, vamos colocar aí para você acompanhar também, caso você não esteja com a sua revista ou a sua Bíblia em mãos. Vamos lá para o nosso slide. Sempre lembrando a você que esse slide estará à disposição para que você possa utilizar aí na sua classe, aí na sua igreja. Vamos lá. Texto áureo. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante, é um texto apenas do nosso texto áureo, onde você vai ter uma visão do contexto. Isso você pode começar a dar uma pincelada lá no começo da aula, mostrando, explicando um pouco, que muitas pessoas interpretam equivocadamente esse versículo. O contexto é um contexto de oração. Esta palavra foi Jesus dando aos seus discípulos, porque não conseguiam orar juntamente com ele ali no jardim de Getsêmani. Quando ele fala aqui, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele está dizendo a carne é fraca para oração, mas para o pecado, para as coisas deste mundo, para a carne, ela é forte. Então, nós temos que entender, porque muitas pessoas usam este versículo, tiram do seu contexto, como diz aquela frase já bastante conhecida no meio evangélico. O texto, fora do contexto, se torna um pretexto. E no caso aqui, um pretexto para viver uma vida de pecado. Essa é a nossa verdade, esse é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Vamos lá? No lugar de ceder à tentação, eu coloquei em negrito a palavra ceder, ele diz, é melhor triunfar sobre ela. Alguém já disse que é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Então, nós falamos aqui, a verdade prática diz, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Vamos continuar no nosso slide. Como de costume, nós apresentamos aí para vocês uma visão geral da nossa lição, com uma proposta apenas de minutos,
porque já sempre, como gosto de ressaltar, muitos professores ficam apenas no primeiro ponto e a classe fica com vontade de que o professor desenvolva mais. Isso nós precisamos fundamentar os nossos professores com a fundamentação pedagógica. Nós estaremos, se assim Deus permitir, com o nosso canal Fundamentos da EBD, onde estaremos abordando vários tipos de fundamentos. Fundamento bíblico, fundamento pedagógico, fundamento histórico. E todos esses irão fundamentar, capacitar os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Ore por nós para que este projeto, nós já estamos trabalhando no nosso canal e acreditamos que esse projeto é um projeto que veio do coração de Deus ao nosso coração para abençoar você e a sua vida. Então, o professor que não tem uma ideia pedagógica, ele fica no primeiro ponto. Ele começa a falar e não entende que os minutos eles avançam, a hora passa e daqui a pouco termina a aula e os alunos ficam sem saber dos demais assuntos, ok? Então, uma proposta, você coloca quantos minutos você achar interessante e aqui nós temos uns 40 minutos de aula, 1 hora seria ideal. Então, está aí uma proposta. Nós temos como tópico 1, a tentação e sua esfera humana. Tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. E tópico 3, resistindo à tentação. Olha só, preste bem atenção. Nós temos assuntos aqui, conceito bíblico de tentação, as 2 vias da tentação. Tentação, um fenômeno humano. No tópico 2, nós vamos falar sobre a provação do Senhor Jesus. As áreas que Jesus foi tentado. Como Jesus venceu a tentação. Nós temos aqui também, todos somos tentados. Rejeite a tentação. Arrependa-se. Então, é interessante a gente abordar todos esses assuntos. Iremos, no decorrer da aula, estar falando e você precisa ter essa visão geral da lição. Eu quero ler com vocês aqui a leitura bíblica em classe. Está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 11, que diz assim, eu vou ler na nossa revista. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos aqui para o nosso slide. Esse slide que estou apresentando para vocês é uma proposta. Toda aula tem uma proposta. Você que é professor, nós temos aqui na lição dos professores uma proposta de plano de aula. Nós temos até hinos da harpa cristã que são sugeridos, né? Muitos dizem que não é importante, que não é necessário cantar hino da harpa na escola, mas a nossa igreja é uma igreja tradicional, sabe valorizar, né,
o nosso inário, e cada hino desse é escolhido de acordo com os temas. Está aqui a sugestão, é apenas uma sugestão. E também tem um plano de aula, onde tem a apresentação da lição, que fala dos verbos, que você vai trabalhar com objetivo, falei isso na aula passada. Aqui o verbo é conceituar, biblicamente, o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Então, a ideia de conceito, você tem que ter a ideia do que é o conceito para você apresentar conceitos, e no caso aqui é conceito de tentação, e também mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Então, uma coisa mais prática, de mostrar. E o terceiro verbo é apontar, né? Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, eu apresento para vocês uma proposta de introdução. Nós passamos a introdução e o subtópico primeiro do tópico 1, com o que eu vou apresentar. Você pode usar isso aqui para iniciar a sua aula, professor. Tá ok? Qual a diferença entre tentação, provação e luta? Vamos lá para o nosso slide. Qual a diferença entre tentação, provação e luta? Muitas pessoas não entendem. Vamos lá para o nosso slide. Primeiro, provação, de forma bastante resumida. Provação são situações difíceis permitidas por Deus. Situações difíceis que têm a permissão de Deus. Qual é o objetivo da provação? Testar e fortalecer a fé. Então, nós temos o objetivo da provação, que é o teste. É totalmente diferente da tentação. O objetivo da provação é testar e fortalecer a fé. Aqui nós temos algumas referências que você pode estar consultando. Nós temos aí uma imagem de um atleta correndo, né, em um penhasco, em um terreno íngreme e correndo risco. Mas ele sabe como correr, está preparado, está bem calçado, está com as roupas adequadas, né? Então, ele vai passar por essa provação. Provação passa, né? Toda provação passa. Mas muitas vezes nós não entendemos, não fazemos a diferença do que é provação e do que é tentação. Então, você pode começar falando sobre isso, a diferença. Provação é isto que eu estou dizendo. E o que é tentação? Tentação, meus amados irmãos, é o impulso ao pecado. A origem da tentação é Satanás ou a natureza humana. Está aí como referência a nossa leitura bíblica em classe. Mateus 4, do 1 ao 11, Tiago 1, do 13 ao 14. Mas na frente nós estaremos comentando aí esse texto. Voltando aqui para o nosso slide, né? Provação, tentação, e tem um terceiro que eu vou colocar apenas agora, mas que faz parte, que é luta. O que é luta? É o conflito contra o pecado e forças espirituais malignas. Conflito contra o pecado e forças espirituais malignas. Está lá em Efésios, né? Que fala da nossa armadura, Efésios 6,12. Sempre chega o dia mal. O dia mal chega para todos nós. Talvez você que esteja nos ouvindo esteja passando pelo dia mal. Tudo passa. Mas aquele que não está preparado para enfrentar o dia mal, ele pode sucumbir, né? Ser nocauteado e a lona. Mas quem está preparado para lutar, Deus o guarda, porque ele tem as armaduras de Deus. Então nós temos aqui provação, que é coisa permitida por Deus, tentação, e ambas elas podem trabalhar simultaneamente. Você não tem como às vezes saber se é uma provação ou se é uma tentação, mas estou aqui fazendo uma diferença. E o que é luta? A luta ela acontece em todo esse ambiente de provação e tentação. O cristão ele vive constantemente lutando, ok? Vamos lá, mas o nosso inimigo não é o nosso próximo. Nós lutamos contra as forças espirituais da maldade. Não podemos confundir. O nosso inimigo não é A, não é B e não é C. Nós fazemos parte de um exército.
de um exército que tem um inimigo. Não estamos aqui para lutar entre nós. Não pode haver fogo amigo. Por quê? Porque a luta é contra o nosso adversário. Provação, tentação e luta. Amém, meus amados irmãos? Vamos seguindo aqui. Tem mais um slide que eu faço uma relação, irmãos, entre provação e tentação. Talvez não ficou muito claro. Vamos lá. Aí você vai ver. A provação, ela visa o crescimento espiritual. E ela é permitida por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Já a tentação, ela visa levar ao pecado. É por isso que muitas pessoas às vezes estão na prova, Deus está provando e eles estão fracos. Eles não entendem que, na verdade, eles precisam estar preparados para enfrentar a prova, né? Estava conversando com um amigo esses dias, ele falou que ele estava pregando e no final da pregação ele disse: depois da prova, o que é que vem? E toda a igreja respondeu: vem a vitória. Ele disse: não, vem a avaliação. E é isso que muitas pessoas que pensam. Claro que depois de uma aprovação, que você foi avaliado e você foi aprovado, vem a vitória. Mas sempre depois de uma prova, tem a avaliação. Será que nós estamos sendo aprovados ou nós estamos sendo reprovados diante de Deus? Fica essa reflexão. A tentação, ela visa levar ao pecado, a origem no mal e na natureza pecaminosa. Olha só, sobre o aperfeiçoamento, nós temos aí Tiago 1, do verso 2 ao 4, que fala das provações produzem perseverança e maturidade, né? Aquilo que não mata, fortalece, gera maturidade. Mateus 5, 48, voltando aí para o nosso slide, chamado à perfeição como o Pai Celeste. É um chamado à perfeição. Então Deus está nos aperfeiçoando. E 1 Pedro 1,7, a prova da fé é mais valiosa do que o ouro. Irmãos, muitas pessoas valorizam o ouro. Tem a corrida do ouro. Mais importante do que o ouro é a prova da fé. Amém? Vamos lá. Seguindo aqui na nossa aula, nós temos aí uma frase retirada da nossa lição, escrita pelo nosso comentarista, pastor Osiel Gomes. Tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então, ele engloba tudo e você faz essa separação entre provação e tentação e ainda deu uma visão do que é a luta. Ok? Vamos lá, seguindo no nosso slide. No subtópico 2 do tópico 1, duas vias da tentação. E você pode começar perguntando, né? Quais são as duas vias da tentação? Vamos lá, resposta: o diabo e o próprio ser humano. As duas vias da tentação. Então, olha para cá. Nós temos que prestar atenção num detalhe. O nosso comentarista, ele tem todo um cuidado. Nós temos essa lição, nós temos o livro texto, né? O livro que é mais volumoso do que a nossa revista, claro. E nós temos que trabalhar qual é a visão do comentarista. Eu não posso fazer essa pergunta e querer responder aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu aprendi, porque hoje tem muita visão, muita teologia, muito conceito, e você pode estar distorcendo daquilo que o nosso comentarista, que a nossa igreja, que a nossa denominação propõe. Então, ele aponta aqui as duas vias da tentação. O que é que a nossa lição diz? Que é o diabo e é o próprio ser humano, ok? Nós podemos definir da seguinte forma: a tentação externa, e que é o diabo. Ele é a tentação externa. Né? Qual é o objetivo do diabo? Desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida
estabelecido por Deus. Olha para cá. Preste bem atenção numa questão, num fundamento teológico. Muitas pessoas eles têm uma visão de diabo muito ligada ao maniqueísmo, colocando o diabo no mesmo tamanho de Deus. E há uma briga, né? Em algumas igrejas, já vi em algumas divulgações, né? Alguns lances de marketing, colocando Deus versus o diabo, como se houvesse um ringue dentro da igreja e eles estivessem ali no mesmo nível. O nosso Deus é infinitamente maior, ele é eterno. O diabo é uma criatura. Nós temos que entender que o diabo ele foi criado por Deus. Então ele conhece a partir da sua criação. Ele não conhece do seu nascimento, da sua criação para trás. A grande questão é que o diabo ele quis, podemos dizer, ser a quarta pessoa da Trindade. E quando a Trindade ela começa a falar e disse, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Isso gerou no diabo algo muito perverso, né? Então, é muito importante, nesse fundamento teológico, a gente ter uma ideia bíblica de quem é o diabo e colocar ele no seu lugar, para que a gente não possa criar algumas distorções, ok? Mas também nós não podemos ignorá-lo. O apóstolo Paulo dizia, não posso ignorar os seus ardis. Não podemos usar palavras, lá em Judas, se não me engano, usar palavras que venham ofendê-lo. Não é bem essa palavra ofender, né? Palavras de injúria, palavras pesadas. Eu já vi muitos pentecostais, né? Sou pentecostal, fazer esse tipo de ameaça. No mundo espiritual, há regras, há leis e precisamos seguir. Então, o diabo, ele, voltando aqui para o nosso slide, ele é a tentação externa, né? Vamos lá para o nosso slide. E o objetivo dele é desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Então, ele tenta fazer o homem seguir o caminho que ele seguiu. Por isso que ele diz, olha, se você comer, você vai ser como Deus. Porque ele quis ser como Deus. Ele quis ser como Deus, causando uma rebelião no céu. E agora ele coloca no coração do homem aquilo que aconteceu com ele. Ele sabia que o resultado, ele talvez não sabia que aconteceria isso com ele, mas ele sabendo que aconteceu, que ele foi expulso do céu, e ele sabendo o resultado da sua rebelião, ele joga para o homem também, olha, se você comer, você vai ser como Deus. E levando o mesmo caminho, já não foi do céu, mas foi do paraíso, ele perdeu. Então tirou o homem da sua rota, tirou o homem do quartel general, ok? Então tentação externa, o diabo é a tentação externa. Vamos lá. E a tentação interna é o ser humano. O que é que diz Tiago? Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Diz assim, preste bem atenção. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, olha o processo. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Interessante, olha o versículo 16, que observei agora. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? A Bíblia é o nosso manual, é o nosso fundamento. Ok? A tentação interna é o ser humano. Está aqui em Tiago, o texto que nós lemos. A origem, os vícios da alma e desejos carnais. Está dentro do homem.
E aqui aponta um processo que o nosso comentarista ele colocou. Ele falou dos vícios da alma, que são variados, e desejos carnais. Nós sabemos que o homem, nós acreditamos na queda. E muitas pessoas têm uma visão distorcida da queda. Não vamos falar desse fundamento teológico agora. Mas vamos apontar aqui para o processo. O processo primeiro, está na nossa lição, ele falou da atração, de acordo com o texto que nós lemos. A atração foi o que aconteceu com Eva, ela foi atraída. Mas ela não foi atraída, ninguém é atraído sem que nada o atraia. Tem que ter algo doce, tem que ter algo luminoso, tem que ter algo chamativo. Que aqui ele coloca a palavra engodo. Os pescadores, eles utilizam muito de engodo. Os caçadores também. Colocam lá, fazem a ceva, esperando a caça, ou então o peixe, ficar ali por perto, se acostumar. Geralmente é assim, a tentação, o diabo vai dando aos poucos, vai acostumando, vai ficando engodado. Não tem problema. Aqui eu sou forte, eu sou valente. É como Sansão. O mal de Sansão é que ele gostava de andar na beira do precipício, achando que nunca ia acontecer aquele mal com ele. Então ele foi atraído, teve o engodo e teve o deleite da concupiscência da carne. Para isso a carne ela é forte. Por isso que é uma luta entre o espírito e a carne. Ok? Aí nós temos uma imagem do homem, o diabinho, né? E o anjo. Ali, só uma figura para a gente entender, né? Esse trabalhar na consciência humana e querendo que ele se decida. Lembrando que o meio termo, em cima do muro, o muro tem dono, viu? Né? O muro tem dono. E o dono do muro é o diabo. Então, não fique em cima do muro, porque ele tem dono. Vamos lá. O nosso slide, por que a tentação é um fenômeno humano? Aqui tentando responder o subtópico 3 do tópico 1. Vamos lá responder? Por que a tentação é um fenômeno humano? Você sempre começa, é muito importante isso. Quando você faz uma pergunta, você atiça, né, você desperta a curiosidade, você põe os seus alunos para pensar, aí você deixa ele participar, não chegue só levando conhecimento, achando que é o bom, que foi o escolhido pelo pastor para ser professor, e é porque você tem conhecimento, porque você fez teologia, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não, você está ali, irmãos, para intermediar o conhecimento, ok? Tem alunos que podem saber mais do que você, e não fique envergonhado. Você está ali para aprender também, professor. Ok? Vamos lá. Por que a tentação é um fenômeno humano? A nossa lição diz, porque Deus ninguém tenta. Tiago 1:13. Deus ninguém tenta. E não tenta ninguém, ok? Dentro desse tópico você pode estar abordando, o nosso escritor, o nosso comentarista, põe alguns versículos, e esses versículos eles falam da responsabilidade humana nas ações, né? A responsabilidade humana nas ações. Então, por que ela é um fenômeno humano? Porque tem responsabilidade. Ok? O texto que nós temos é Mateus 5:28, aquele que olha para uma mulher já com desejo, né? Olhar com desejo é cometer adultério no coração, então responsabilidade humana. Ah, não, o diabo está me tentando. Não, é você que está agindo de maneira que venha a ter uma responsabilidade, ter um livre-arbítrio. Você pode ter o controle do teu olhar, das tuas ações. Então não venha culpar Deus. Ah, Deus, o diabo. É o homem. Responsabilidade humana. Livre-arbítrio. Deus não fez um homem robô. Ele deu autonomia ao homem. Nós falamos isso na aula passada. Romanos 8:6 fala da mentalidade carnal que leva à morte e a espiritual, né, que traz vida e paz. A inclinação
da carne é morte, a inclinação do espírito é vida. Então, tudo está em torno da nossa mentalidade. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Mente vazia é a oficina de Satanás. Então, o diabo ele é a tentação externa. Mas se você ceder espaço, ele entra e destrói. Então, temos que tomar cuidado, orar para que não entremos em tentação. Tem que haver essa luta. Nós vamos aprender daqui a pouco como foi que Jesus venceu a tentação. E 1 Coríntios, capítulo 10, do 12 ao 13. Esse texto, irmãos, eu quero ler com vocês. Esse texto é fantástico. 1 Coríntios 10. Eu ia ler só o versículo 13, mas o 12 é muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, mas eu vou ler o 12 também. Diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel. Olha, a tentação é humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Para que depois ninguém venha dizer que não teve uma alternativa, não teve um caminho de fuga. Você sempre terá um caminho para fugir, um escape, ok? No verso 12 diz: quem cuida estar em pé, olhe que não caia, ok? Vamos lá. O nosso próximo slide é algumas verdades que foram extraídas da lição. Vamos falar rapidamente isso aqui. Você pode extrair no final de cada tópico algumas lições importantes que você queira frisar. Aula, você pode trabalhar de acordo com as necessidades. Não trazer novidade de fora. Você tem muito assunto na revista, mas você pode selecionar algumas verdades que você quer dar mais ênfase para surtir um efeito, né, medicinal, curativo na mente, na alma dos seus alunos, ok? Verdades extraídas da lição. Vamos lá. Deus permite provações para o crescimento espiritual, mas não é o autor da tentação ao pecado. Segundo, tentação ao mal vem da carne, do mundo e do inimigo. A responsabilidade de ceder à tentação é humana. Isso aqui é uma proposição, é uma verdade. E Deus fornece os recursos, olha só, para resistir à tentação e permanecer fiéis. Essas são verdades extraídas da nossa lição até aqui. Vamos lá. Nós temos aqui mais um slide, que é o nosso tópico de número 2. O Senhor Jesus e a tentação. Olha essa imagem que eu escolhi para vocês. É de um tabuleiro de xadrez. Ok? Essa história da tentação é muito interessante, porque houve estratégia. Houve todo um jogo ali. O diabo tentando, não que ele estava no mesmo nível, como falei, mas ele estava jogando no mundo espiritual. Eu não posso querer jogar, isso aqui é um fundamento, eu não posso querer jogar dominó, que muitas pessoas jogam, né? Dominó, num jogo educativo, e querer jogar com regras de jogo de tabuleiro com outro jogo, né? Cada jogo tem as suas regras. No mundo espiritual existem as regras. E tem que jogar com as regras do mundo espiritual. Não pode ser usado regras do mundo carnal, do mundo físico. As regras, elas são do mundo espiritual. E naquele momento da tentação, houve uma batalha. Houve uma luta constante ali para fazer com que Jesus cedesse e não triunfasse sobre a tentação, sobre as tentações. Vamos aprender nesse tópico o objetivo de Satanás. Já foi dito aqui, mas reforço, que é desviar Jesus, agora Jesus, de seu propósito, satisfazendo desejos
e necessidades contrários à vontade de Deus. Este é o objetivo de Satanás. Interessante. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão envolvidas em algum departamento da igreja, em alguma atividade fora da igreja, mas estão fora do seu propósito. Então o diabo já desviou essa pessoa do seu propósito. Então, esse é o objetivo. Às vezes nós estamos trabalhando, né? Você está na empresa, você está desenvolvendo algum cargo em alguma empresa e você acha que está no caminho. Talvez você esteja caminhando num sentido contrário. Então o diabo ele não vai mexer com você se você estiver fazendo as coisas certas, de maneira certa, mas indo na direção oposta. Ele nem vai mexer com quem está assim. Ele vai mexer com quem está seguindo o caminho certo, porque ele quer tirar você do propósito. Quem já está indo na direção que ele quer, ele não mexe. Por quê? Porque o diabo ele tem o objetivo de desviar. Ele fez isso com Jesus e pode fazer com qualquer um de nós. Fale isso para os seus alunos nesse próximo domingo. Mas Jesus também tem uma estratégia. Satanás não é eterno. Ele se acha demais. E a estratégia de Jesus, com ele, achando que ele ia vencer, entendendo a Bíblia totalmente errado, a hermenêutica, a exegese de Satanás é equivocada, né? Ele pensa que sabe de Bíblia, mas não sabe. Ele pensa que conhece, mas não conhece. Então ele desafia, chama para o duelo. E foi ali uma goleada, né? Foi de 3-0 e ainda teve uma expulsão no final. Uma expulsão no final. Foi 3-0 e ainda teve. No mundo espiritual, Satanás perdeu. Site Satanás. Como ele fez isso? Através da oração, através do jejum e o uso da palavra de Deus. Ok? Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos lá para o tópico de número 2 ainda, mas nós estamos agora no subtópico 2, que diz as áreas que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em 3 áreas. Quais são elas? Área física, o diabo pediu que Jesus transformasse pedras em pães para satisfazer sua fome após o jejum. A natureza divina, o diabo sugeriu que Jesus se atirasse no pináculo do templo, confiando que os anjos o protegeriam, demonstrando assim seu poder divino. Mateus 4, do 5 ao 6. E também na área espiritual. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele o adorasse, propondo um caminho de poder sem a necessidade da cruz. É isso que o nosso comentarista aponta. Resumidamente, com uma só palavra, o que cada uma área dessa diz. No caso aqui, 2 palavras. Necessidades humanas. Na primeira área que ele foi tentado, está restrito às necessidades humanas, ok? E ele usou a palavra para vencer isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também, na natureza divina, nós temos aqui exibição de poder. 2 palavras também, para resumir essa área. É aquele momento que ele estava para se exibir, mostrar sua natureza divina. Ele não podia fazer isso. O diabo interpretou o texto, tirou de contexto, para que Jesus pudesse chegar chegando, né? Sendo salvo pelos anjos. Logo, era aquilo que... Isso perseguiu Jesus até a sua cruz. Desce daqui, Jesus. Aí se você descer dessa cruz, nós vamos te seguir, porque tu és o Filho de Deus. Então essa tentação de exibição de poder é coisa terrena, é dos homens. O poder, Jesus falou, o reino de Deus não é como o reino dos gentios, onde há competição para ver quem é o maior. Então isso seguiu Jesus logo no começo e no final. No começo foi para ele se jogar de cima, para que todo mundo visse os anjos o protegendo. A outra área que Jesus foi tentado foi na área espiritual.
E nós temos aqui uma palavra que foi dentro da área da idolatria. O que Satanás estava dizendo para Jesus não era que ele o adorasse para sempre, era naquele momento. Olha, me adora, se você me adorar agora, neste exato momento, se você fizer uma exegese do texto, você vai perceber. Se você me adorar neste exato momento, não quero muito não, só quero que você faça um pacto aqui, me adore. Só agora, só rápido, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus, conhecendo a palavra, usou a palavra e expulsou Satanás. A idolatria é uma área perigosa. Vamos seguindo. Já estamos aí na nossa resistindo à tentação. É o nosso tópico 3. Já estamos caminhando para o final. Fiz um resumo dos pontos. Aquilo que eu já tinha falado, esse subtópico 3, nós já abordamos como Jesus venceu a tentação, já foi dito. E pulamos já para o tópico 3. Você pode estar trabalhando a lição para que não fique perdendo tempo em assuntos que já foram ditos, repetidos, ok? Vamos para o tópico 3, resistindo à tentação, ok? Olha essa imagem aí, é muito importante você trabalhar com essas imagens. Aí você que talvez está nos ouvindo, nos acompanhando, e diz assim, poxa, eu ainda não tenho um data show. Você pode usar papel, os irmãos, escrever, usar um quadro pequeno. Isso é importante, ajuda. Não use só a revista. Tem professores que não estão levando mais nem Bíblia. É importante você levar a Bíblia, usá-la em sala de aula, a revista, e use algum recurso, faça alguma dinâmica. Nosso canal, se Deus assim permitir, nós estaremos apresentando dinâmicas para você utilizar em sala de aula. Isso ajuda o aprendizado, isso é importante. Essa imagem aqui, ela fala muito, você pode não trazer todo o slide, você não pode, mas você pode pegar os pontos para você seguir o seu raciocínio, a sua aula, e você pode imprimir só essa foto aqui, pregar na parede, ou então apresentar para a turma, que já vai levá-los à reflexão. Vamos lá para o nosso último tópico. Olha aí, um homem num caminho onde tem uma bifurcação. Ele não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Para a esquerda, ele tem a tentação e a cultura pós-moderna, isso que o nosso comentarista coloca na lição. E também, para a direita, nós temos a postura cristã. Irmãos, a direita fala da postura cristã. Para a esquerda, tentação e cultura pós-moderna. É isso que o nosso comentarista. No subtópico primeiro do tópico 3, perdoe, ele fala, todos somos tentados. Não adianta você achar, não, eu não vou ser tentado, eu sou forte, eu venço nisso. Todos nós somos tentados. Todos somos filhos de Adão. Então, nós somos tentados. Então, ele coloca aqui, ó, por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Você não está no Digimundo, voando com os anjos. Você está pisando em terra, tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Todos nós somos tentados, ok? Todos os dias, porque nós estamos dentro de uma cultura pós-moderna. Uma cultura pós-moderna, você vai ver aqui, que promove o relativismo, ele coloca. Isso tem sido um desafio para a igreja brasileira, o relativismo. Hoje nós relativizamos tudo. É perigoso. Para você falar sobre o relativismo, você pode contar para a sua turma a história e perguntar qual é o animal mais forte do mundo. Faça a pergunta e deixe a turma pensar. Uns vão dizer que é o leão, é o hipopótamo. Outros vão dizer que é o jacaré. Qual o animal mais forte do mundo? Aí deixa todo mundo falar, aí você responde. Não, nenhum desses. O animal mais forte do mundo é a galinha. Todos ficarão espantados, mas professor, como assim? Aí você vai explicar um conceito, que é o conceito que o nosso comentarista aborda na nossa lição, que é o relativismo. Eu não disse qual é o animal mais forte na visão
do homem, não. Eu não disse quem foi que disse. Quem disse que o animal mais forte era a galinha, sabe quem foi? Foi a minhoca. Então, para ela, o animal mais forte do mundo é a galinha. Esse é o conceito do relativismo. Ok? E essa cultura, ela tem... Não, tudo é relativo. Que palavra? Essa palavra que Jesus utilizou para repreender Satanás. É relativo? Não, não é bem assim. Essa palavra é a mesma. Nas mãos de um pastor, de um crente, de um professor pentecostal, irmãos, essa palavra não muda. Ela continua a mesma. E é com ela que você e eu, nós expulsamos Satanás. Amém? E a verdade, ela é absoluta. Cristo é a verdade. E não tem meio termo, não. Ok? A minhoca pode falar que é a galinha. Mas não é a galinha, é o animal mais forte do mundo. As influências de artista, cuidado na nossa tentação aí na cultura pós-moderna. Os artistas, né? Hoje tem muitos artistas aí lacrando, fazendo isso e fazendo aquilo, porque estão defendendo uma agenda, estão defendendo costumes e estão lutando para levar você para a esquerda. Mas tem que olhar agora para a postura cristã. Vamos lá para o outro lado. Nós vemos aí a necessidade, quem é crente tem que ter a necessidade de estar consciente da tentação. E não pode ficar, não, e achar, é a mesma coisa você estar dirigindo e achar que, não, já sei. Você sabia que isso é feito uma estatística e comprovado que a maioria dos acidentes acontecem perto de casa? Porque ali é um ambiente que você já domina, você já conhece. Às vezes você viaja quilômetros e quilômetros, mas quando está perto de casa, você causa um acidente e às vezes até fatal. Porque estar em casa é muito cômodo, eu já sou em casa. Cuidado, é perigoso. Esteja consciente, né, da tentação. Você pode ser tentado, pode ser usado a qualquer momento pelo diabo. O diabo pode estar tentando você, então fique atento, fique como um motorista, olhando para um lado, olhando para o outro. Essa necessidade de estar consciente da tentação. Essa é postura cristã. Seguir o exemplo de Cristo. Você tem seguido o exemplo de Cristo? E também não se conformar com o mundo. Irmão, nós não somos deste mundo. Nós não agimos como o mundo age. Nós agimos com as regras do reino de Deus. Pedro, João, os discípulos quiseram seguir nas artimanhas do mundo, mas não podemos nos conformar com este mundo. E o versículo que o nosso comentarista põe é muito lindo. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Eu fico feliz de saber que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de escrever isso aqui aos Romanos, de transformação de entendimento, sabe? Eu estava meditando hoje e veio uma pequena reflexão, abrindo aqui um parênteses. Por que Jesus colocou a orelha em Malco? Pedro tinha cortado a orelha de Malco. E veio ao meu coração, ele fez isso porque o mais errado ali não era Malco. O mais errado era Pedro. Porque Malco estava obedecendo ordens. Estava levando Jesus para a cruz. Pedro estava impedindo Jesus, como fez lá atrás. Não faça isso, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Então, naquela espada empunhada e cortando a orelha de Malco, o diabo estava usando Pedro novamente. Então, o problema não estava em Malco, mas também estava, e sim, em Pedro. E logo depois ele nega Jesus. Acho que isso revoltou. Como é que pode? Mas Jesus não vai deixar mesmo que for um soldado que está o prendendo, ferido por causa de um dos seus seguidores, que ele amava. Pedro, ele amava e amou. Ok? Vamos lá.
é só uma reflexão. É interessante a gente, como diz a lição, Jesus estava olhando para a cruz. E este mundo não quer saber da cruz. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de dor. A cultura pós-moderna fala de prazer, fala de coisa que dá alegria, que dá poder. Mas a postura cristã é o caminho da cruz. Nosso comentarista fala sobre isso. Vamos lá, já para o nosso último slide, ok? Chegando ao nosso final da nossa aula, quero você que está acompanhando até aqui, ore pelo pastor Eliezer Júnior. Estamos trabalhando no nosso canal Fundamentos da EBD. Acredito que talvez hoje já vamos lançar tanto no YouTube AD, no canal da AD Itaituba, como estaremos também já no nosso canal. Se não for hoje, amanhã com certeza já estaremos lançando esse vídeo, essa aula, já com as outras aulas que já demos aqui, no canal Fundamentos da EBD. Segue lá, dê um apoio, divulgue na sua igreja. Isso é importante, é o ministério que Deus colocou no nosso coração para ser bênção para a sua vida. Você que está me ouvindo, este é o início de um novo canal para abençoar você. Mais na frente tem muitas novidades, cursos teológicos, capacitações, tudo voltados para a área da EBD. Amém? Nos ajude a divulgar isso aí e para que seja isto uma ferramenta nas mãos de Deus para a expansão do reino dele aqui na terra. Rejeite a tentação ou arrependa-se. Esse é o nosso último slide. Olha aí esta imagem. Esta imagem e com a frase de Martim Lutero. Nosso comentarista, ele põe esta frase, uma belíssima frase. Martim Lutero disse assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Ok? Olha, e aí tem a imagem dos pássaros. Você não pode impedir aquele pássaro de estar voando, mas você pode impedir que ele faça ninho. Ok? É sobre a tentação. Você muitas vezes é tentado, mas você não pode deixar que a tentação gere e vire pecado. E esse pecado seja consumado, e com isso virá a morte. Ok? Tá aí uma palavra, não é um versículo bíblico, como o comentarista diz. Tem muita gente que fala algumas frases como se fossem bíblicas. Ele diz, não é um versículo bíblico, ok? Não vai dizer aí na escola que isso aqui é um versículo bíblico, mas traz verdades bíblicas. Resumindo o nosso tópico, eu peguei todos os subtópicos, fiz um resumo para que a gente possa entender didaticamente esse nosso último tópico. Ele fala da resistência à tentação. Você pode, professor, falar sobre o que é a resistência? Muitos alunos não sabem o que é resistir, né? Tem muitas pessoas aí fora. Eu sou a resistência. Resistência de quê? Isso aqui é um fundamento filosófico. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou conservador. Você é conservador? Eu sou conservador. Mas a questão não é, você é conservador de quê? Você pode conservar coisas que não prestam. Ok? Sempre faça a pergunta, sempre faça a questão. Eu sou resistente. Você é resistente a quê? Qual tem sido a sua resistência? Tem gente que é resistente ao Espírito Santo. Não dá lugar para o Espírito Santo, é resistente a tantas outras coisas. Então você pode trabalhar. O que é a resistência? Nós temos resistência até no chuveiro elétrico, para aguentar aquela carga, para aquecer a água. Tem vários tipos de resistência. Você pode trabalhar isso de uma forma didática, que prenda atenção e vai explicar o que é resistência. Ok? Então, nosso tópico 3 fala da resistência à tentação. Fala de fugir do mal, ele dá exemplos ali, né? Fala de José e usa outros textos de Paulo que a gente precisa fugir. Não fique achando que você é o bonzão, que você pode. Resista, fuja. Fuja do mal. Não, isso aqui estou olhando aqui, eu sou forte. Daqui a pouco você está em pecado. Aí não tem mais jeito. Se você não rejeitou, você terá que se arrepender. Mas é o outro lado aqui. Fugir do mal e exemplos bíblicos, já foi dito. E para o outro lado, se você caiu, nós somos seres humanos falhos, podemos cair sim,
né? Na lição passada falou que nós somos pecadores, lá em 1 João 1,9, 1,7, que diz: se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo. Então, caiu, confesse a lição passada, confesse e deixe. Você que não assistiu e quer assistir a lição passada, fala sobre isso, confessando e abandonando o pecado. E também fala de arrependimento verdadeiro, nós abordamos muito na aula passada. E fala também do perdão divino. Olha agora, irmãos, esta frase que, para a gente fechar isso aqui, o que o nosso comentarista ele coloca na lição. Não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Irmãos, para todo pecado tem sabe? Tem uma resposta. Para todo pecado, a pessoa peca, ela tem uma explicação. Essa é a palavra. Para todo pecado tem uma explicação. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu peguei porque... Todo pecado tem uma explicação. Mas o pecado, enfatize isso, ele não tem justificativa. Não pode ter justificativa. Eu pequei porque... Não, tem uma explicação, mas não pode haver justificativa. Por isso que o pastor Osiel Gomes, corajosamente e sabiamente, escreveu: não tentemos nos justificar. Não adianta, não justifique. Não tente culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Ok? Até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Eliezer Júnior e foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Deus em Cristo nos abençoe.